Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo. Semana está sendo um pouco apertado para mim, principalmente no final de semana. Mas foi bom, porque tive o privilégio de focar muito na leitura da palavra de Deus. Mas eu tenho uma birra assim com Deus, né? Vocês não têm coragem de falar essas coisas, né? Imagina, eu vim dentro da igreja de Deus e falar um negócio de Deus, né? É que quando eu começo a gostar de uma coisa, sempre eu tenho que ir para outra coisa que eu gostaria. Por exemplo, eu nem queria, se fosse por mim, eu nem viria hoje aqui. Eu continuaria estudando o que eu estava estudando em 1 Timóteo. Mas foi uma obrigação, a gente tem que vir, porque lá no 1 Timóteo, na carta, estou lendo essa carta, no capítulo 4, ele diz para exercitar-se na piedade, né? Então a gente tem que, aí aliás, é a parte que me cabe, né? Aí a gente tem uma responsabilidade para com a igreja. O texto, ele é um texto riquíssimo, é um texto extraordinário. E esse texto já estava lendo ele, mas o tema é sendo igreja do Deus vivo. É um tema da nossa escola bíblica. Aula número 12 dos adultos. A ideia era copiar lá a revista, mas o Espírito Santo não deixou. Na hora que eu fui lá, o Espírito não deixa, o Espírito ele incomoda, né? Ele fala, vai trabalhar, né? Vai estudar, vai ler. E é muito gostoso ser guiado pelo Espírito, né? Quando a gente está lendo, as inquietações vêm e a gente começa a pedir para o Espírito guiar a gente. Mesmo quando eu estava saindo, eu falei, Deus, eu gostaria que o Senhor guiasse. E interessante que tudo aquilo, todas as palavras que foi frisada, todas as palavras foram ditas. Todas elas foram ditas. Mas, quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo, alguns comentaristas vão dizer que ele está fazendo uma ponte, ele está fazendo uma divisão na carta. Quando você lê o pensamento de Paulo, que seja o que ele está escrevendo, que Paulo está falando um assunto, ele muda assim, você fala assim, mas por que ele mudou o assunto? Só que aí os comentaristas falam que na primeira parte da carta, no capítulo 1, 2, o apóstolo Paulo ele trabalhou muito a instrução acerca da oração, do ministério. Então ele fala como que deve ser o culto, como que deve ser a adoração, e aí ele fala da questão dos obreiros, né? Ele fala do presbítero, ele fala do diácono. E na segunda parte, que é o capítulo 4, ele vai falar agora ele vai dar agora as orientações de como a gente vai atacar as falsas heresias. E aí ele faz esse elo de ligação, e aí ele fala essas coisas extraordinárias. E aqui ele vai dizer qual é a natureza da igreja, para que a igreja existe, né? A igreja, qual que é a natureza da igreja? E aí é interessante que ele diz que a igreja, ele fala assim, para que você possa ensinar as pessoas como se deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja. Quando a gente olha para o texto bíblico, parece, mas a casa de Deus, certamente, ele remete a gente para o Antigo Testamento. Então, os ouvintes de Paulo vão para o Antigo Testamento. Quando vai para o Antigo Testamento, o que a casa de Deus representava? Representava o lugar onde Deus manifestava a sua glória, onde o culto a Deus era prestado. Só que quando ele diz que a igreja é a casa de Deus, aí ele dá um significado que não é qualquer um que vai pegar. Porque em nenhum momento Israel é chamado de casa de Deus. O povo de Israel em nenhum momento é chamado de casa de Deus no Antigo Testamento. Só o templo. E aí ele dá um upgrade, ele dá essa revelação do Novo Testamento, e aí a gente tem que parar nesse texto e tem que parar e pensar e falar assim, o que é a igreja? O que é a igreja?
Que ele está falando que é a casa de Deus, mas a casa de Deus seria a casa de Deus, Deus manifestava a glória dele. Mas ele está falando que agora ela é a igreja. Então agora Deus habita em quem? A gente faz as perguntas. Quem é a igreja aqui? Você não é igreja? Ninguém aqui é igreja? Quem é igreja? Isso tem falado na escola bíblica, irmão. Quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos de manhã, tem um grupo de irmãs aqui, tem um grupo de irmãos, tem as pessoas na sala. Cada grupo de pessoas é a igreja de Deus. Jesus está ali. Jesus está aqui, ó. Ele está na igreja. Então, ser igreja ser casa de Deus é ser lugar onde Deus habita. E aí a gente começa a ver, começa a se preocupar, né? E aí ele vai dizer também que é igreja do Deus vivo, que é também uma coisa que nos remete ao Antigo Testamento, né? Como que Deus se manifestava. E aí ele faz uma oposição aqui com os deuses falsos do Antigo Testamento que nada eram. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que, lembra do Deus de Baal, né? Que o Deus que faz descer fogo, o Deus que responde a oração do seu povo, o clamor do seu povo, o Deus que socorre o seu povo, o Deus que ajuda o seu povo. É o Deus vivo, é o Deus que se move. E aí a gente peraí, tudo isso acontece na igreja, aí a gente vai ficando mais preocupado, né? Aí vai falar que nem Jacó, né? Deus estava aqui, eu nem sabia, né? Quando ele veio a escada. Então, a gente começa a ver a natureza da igreja e começa a ver que a igreja não é brincadeira. Tá? E aí ele diz que também a igreja, ela é coluna, ou baluarte, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a coluna, a baluarte é o alicerce, a base. Mas não é que a igreja ela é a verdade, é que ela tem a verdade, porque Jesus está nela. Olha como vai ficando interessante o assunto. E ele fala que nós somos aqueles que proclamam essa verdade, que sustentamos essa verdade por meio da proclamação da verdade. Foi colocada essa autoridade sobre a igreja. Olha como que a igreja ela tem uma importância dentro da revelação do Novo Testamento. E Paulo está falando para que Timóteo ensine as pessoas a se comportar neste lugar. E aqui, né, irmão, às vezes a gente vem para a igreja, a irmã colocou aqui bem falado, e a gente parece que a gente está no sofá da nossa casa. Né? A intimidade era para ser igual ao sofá da casa. A intimidade com Deus era igual ao sofá da casa. Mas a postura não deve ser igual. A Bíblia dá as diretrizes de como se coloca diante desse Deus. Então, o Paulo vai meio que colocando as coisas... E a ideia aqui é que Paulo está colocando as coisas em ordem. Ele está falando de uma ordem que ele está falando. Então, aqui Paulo fala da natureza da igreja. E o Senhor Jesus, quando ele fala da igreja, ele está com Pedro, né? O Pedrão é uma bênção, né? Era um no cravo, no cravo na ferradura. Uma hora ele acertava, uma hora ele errava, mas aqui ele acertou. Né? Jesus pergunta quem os homens diziam que ele era, e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, então, Jesus, ele diz, responde para ele lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que declaração poderosa daquele que é o dono da igreja. E aí ele falou aqui da igreja mística, a igreja sobrenatural, a igreja que avança, a igreja que entra nas nações e que nenhuma potestade consegue deter esta igreja. Esta igreja que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem. Foi o Senhor Jesus que disse da igreja. Olha a instituição a qual nós fazemos parte. Entendeu? Nunca perde. Né? Nunca perde. Teve um time que ganhou aí, eu não sei quem é. Eu só vi os fogos. Aí eu nem sei quem foi, na verdade estou falando que eu não sei. Mas a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela não perde nunca. Ela é sempre poderosa. Era para a gente jogar fogos todo dia, né? Todo dia a gente tinha que jogar uns fogos, porque ela é sempre vencedora. Só que o Senhor Jesus também,
ele falando sobre um reino de Satanás, que é o reino a qual nós lutamos, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, Mateus 12, 25, 27, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como pode subsistir o seu reino? Jesus fala uma verdade aqui interessante. Ele mostra para nós que o reino de Satanás é ordenado, é organizado. A gente não está lutando contra uma potestade bagunçada. Não, ele é extremamente organizado. Aí o Paulo, a ideia aqui, quando o Paulo vai trabalhar nesse texto, ele vai justamente falar para a igreja trabalhar de uma forma ordenada. Ele está ordenando, ele está organizando aqui como que os irmãos deveriam se comportar na casa de Deus. E aí, quando a gente anda mais um pouquinho, você vê, ele fala assim, a casa de Deus, ela é a igreja de Deus. Ele usa essa palavra casa, que no grego é oikos, que pode ter o sentido de construção. E o apóstolo Paulo usa também essa ideia lá nas suas cartas, 1 Coríntios 3,9, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. A ideia de construção aqui. E aí também, lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, assim, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Acho que muitos de nós tínhamos que fazer essa pergunta. Nós somos templo do Espírito Santo. Como que eu tenho usado o templo? Muitos crentes têm que fazer essa pergunta hoje, na modernidade, né? Deus destruirá. Quem destruirá o seu templo? Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. De novo, a ideia de construção, de edifício. E para terminar, Efésios capítulo 4, versículo 12, pegando a ideia de casa como construção, ele diz assim, eles são responsáveis, eles quem? Os ministros, né? Que é Efésios capítulo 4, 11 e 12, para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, a ideia de casa aqui é a ideia como construção, mas não é a ideia que o apóstolo Paulo está trabalhando na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, 4, 5, versículo 4, versículo 5 e versículo 12. Aqui ele vai trazer uma outra ideia, que a ideia, a melhor tradução é lar, é família. Até os varões cantou sobre isso. Então, a ideia que Paulo está trabalhando aqui, quando ele vem à casa de Deus, ele faz a gente voltar no versículo 5, onde, quando ele dá a orientação para os presbíteros, ele diz que aquele que não governe bem o seu lar, a sua casa, né? E aí também as irmãs, vai da mesma forma as mulheres, porque ele está falando para diáconos e diaconisa, ele não vai repetir diaconisa, porque ele já falou diácono, mas a estrutura está lá. Ele fala, as mulheres têm que se cuidar também da sua casa, tem que ser moderada. E aí o porquê? Porque eu não consigo organizar a igreja de Deus se a minha casa não é organizada. Então ele pega a estrutura do lar do mundo antigo e, por incrível que pareça, a sociedade grego-romana, a família grego-romana era bem organizada. Os papéis eram bem definidos. Um pai grego-romano, ele tinha um papel, aí você tem uma distorção da cultura, ele tinha uma autoridade absoluta, tá? Na questão pública, da sua responsabilidade como marido, como pai de família. A mulher tinha a sua responsabilidade na questão doméstica, do lar, tá? Ela que administrava tudo. E os judeus, os gregos e romanos tinham muito cuidado para essa sociedade, essa estrutura não ser desorganizada. Os próprios gregos romanos, a sociedade da época, eles faziam uma crítica dizendo que a igreja desorganizava a sociedade. Por quê? Imagina uma mulher que se converte, o que vai acontecer com... Vai dar né? As irmãs sabem, dá um problema, né? E vice-versa. Mas Paulo está trabalhando essa questão do lar, da família. E aí a gente também poderia fazer... E aí Paulo sempre associa a questão da família, ele faz uma analogia
com a igreja. Quando a gente vai ler em Gálatas, capítulo 6, versículo número 10, ele diz assim: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, a extensão da nossa família, ela é a extensão da igreja. Então, a igreja sempre existe uma analogia, o apóstolo Paulo trabalha muito essa analogia do lar com a igreja. Tá? Então, aí, muitas vezes a gente pode falar assim, né, quando a família está desestruturada, não é o certo, não é o correto. E aí, eu só queria fazer uma aplicação aqui, muito rápido, né, na questão de construção e na questão de casa, na questão de família. Como indivíduos, irmão, nós estamos em construção. Nós estamos sendo em construção por meio do amadurecimento espiritual. Todos nós estamos num processo de amadurecimento, não é? Para que, como família ou casa de Deus transformada numa unidade pela cabeça que é Cristo, nós possamos ser uma congregação, ou seja, a igreja do Deus vivo. E aqui, quando Paulo trabalha no capítulo 3, ele está falando não na igreja que o Senhor Jesus falou em Mateus 16, 18, que é no sentido de igreja mística universal. Paulo está trabalhando num aspecto de igreja local. A igreja local, ela tem que ser um reflexo da igreja espiritual. Então, aí aqui é para nós, sopro divino. A sopro divino, ela tem que funcionar da mesma forma que a igreja espiritual funciona. Como família. Família tem umas briguinhas, mas a gente resolve, né? Não pode ficar também magoado 10 anos com o irmão também, né? Você fica magoado 10 anos com a sua mãe? Né? Se for menor, não come, né? Como vai fazer? Tem que procurar fazer a paz com a mãe logo, né? Entendeu? Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que aprender. E aí, Pedro, ele falando dessa questão da edificação, é interessante que lá em 1 Pedro 2,5, ele diz assim: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Olha que legal. Ele fala: vocês são pedras vivas. E é interessante ele falar isso, né? Porque Jesus falou: tu és Pedro, ou seja, tu é pedra pequena. O que é isso aí bonito aqui? A ilustração. Eu sou uma pedra, você é uma pedra. Quando nós vamos se juntando, nós criamos um edifício espiritual. Olha que interessante. E aí ele diz assim: mas qual é a finalidade desse edifício? Aí ele vai falando. Ele fala assim: além disso, são sacerdotes santos. Então, quando nós estamos reunidos aqui, nós construímos uma casa espiritual e somos sacerdotes santos. Qual é a função do sacerdote? E diz que é santo. Olha que legal. Aí ele continua e diz assim: por meio de Jesus Cristo, oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, quando nós nos reunimos, cada pedrinha se reúne, forma o templo espiritual de Deus, nós somos sacerdotes santos, e por meio de Cristo, ou seja, por meio do sacrifício dele, nós vamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. É muito interessante quando a gente aprende essas coisas e quando a gente adora a Deus, quando a gente vem. Por isso que a ideia de desengrejado, a ideia de que eu vou adorar a Deus sozinho, não faz sentido. Ela não tem respaldo dentro da teologia, dentro do texto bíblico. Porque eu não sou igreja sozinho. Nunca serei igreja sozinho. Eu sempre preciso dar relacionamento. A ideia sempre é relacionamento. A igreja precisa se relacionar, porque Cristo se relaciona com a igreja. Então, essa ideia de estar sozinho não faz sentido. Então, a mensagem central do apóstolo Paulo aqui, ele está ordenando as coisas, ele está colocando a coisa em ordem. Então, como eu devo proceder na casa de Deus? Eu devo proceder como família de Deus. Como família. Aí aquela coisa assim: mas a minha família, né, não é tão certa. Eu só quero terminar aqui. Então, é a igreja, é a congregação cristã, a casa de Deus, seu instrumento escolhido para pregar o evangelho aos homens, a verdade salvífica da revelação do Deus homem, Jesus Cristo. E aí o que eu quero aprender? A questão do primeiro ponto para a gente pensar aqui. A igreja local deve ser unida, ter unidade, assim como uma família está unida a pessoas. Uma família é unida a pessoas ou a pessoa. Não é? Se a mãe de alguém passar mal aqui agora, o que você vai fazer? Você vai procurar o pastor e falar: minha mãe, eu vou ter que ir lá.
o pai ou alguém for alguma coisa, você vai pedir para sair porque você vai socorrer. Se não for, alguma coisa está errada, né? Mas eu não vou. Irmão, é igual aquela viúva. Quando morre, até por causa da importunação, você acaba indo, para os parentes não ficar te perturbando, né? Mas a família é o laço mais próximo da gente. Família une as pessoas. Por exemplo, meu irmão está lá, na casa dele, meu irmão está lá. Mas quando acontece alguma coisa com nossos pais, rapidinho a gente se une. Entendeu? A angústia, o sofrimento nos une. Então, a igreja, ela também ela é assim, ela se une em um propósito. Só que aqui, como família, o cabeça é Cristo. E é Ele que promove essa unidade. Tá? Então, é aqui que é interessante, porque eu peguei o exemplo da família, você fala, mas eu sou brigado, não sei o quê. Não deveria, né? Não pode ter brigado com o pai, com a mãe, com o irmão. Isso não é coisa de crente, né? É igual a gente falou de manhã, né? O crente mentiroso, né? E está errado. Ou ele é crente ou é mentiroso. Não dá para ser as duas coisas juntas, né? Entendeu? Então, um crente não pode ficar magoado com familiares, né? Não pode. A gente tem que dar um jeito disso daí, orar a Deus, pedir graça para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda nessas questões aí difíceis que a gente não consegue resolver. Então, eu queria terminar aqui com uma palavra interessante. O que Paulo está falando aqui? De um relacionamento. Igreja é relacionamento. Então, a primeira parte de que Paulo trabalha aqui é o relacionamento de nós como igreja. Por isso que quando a irmã Ana Lúcia falou, ela testemunhou aqui que há pessoas que não gostam de vir num culto de missão, é uma coisa meio problemática. A gente tem que tentar entender qual é o problema dessa pessoa. Porque, na minha concepção, minha opinião, aqui digo eu, não o Senhor, há um problema espiritual aí. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu quem é a pessoa de Jesus Cristo. Não entendeu. Porque o culto de missão ele é como qualquer outro culto. É um lugar onde eu venho adorar a Jesus. Claro que a gente, né, Carlos, vai falar algumas coisas meio inconvenientes, né, vai colocar situações que mostram, né, por exemplo, existe 2.200 povos que nunca ouviram falar de Jesus. E eu estou orando para Raquel para esses lugares aí, né? Se for para já ter que ir lá para o mais difícil, né, irmão? Ela não sabe, hein? Cadê ela? Deixa eu ver se ela está aqui. Não é para falar para ela, não, hein? Não é para vocês falar, não, hein? Então, a gente tem que orar para isso daí, né, irmão? Onde está precisando? Né? A gente já conversa assim, parece que é povos tribais. Aí eu não sei se é Brasil. E como é que a gente olha isso? E como igreja, a gente tem que olhar isso e tem que. Primeira coisa, mas tem que orar. Isso é. Encontrei ela ali. Ali você não vai falar, não, hein? Então, primeiro ponto, a gente tem que orar. Então, a gente não gosta muito de culto de missão, às vezes, porque dá umas puxadinhas de orelha, né? A gente vê que a gente está um pouquinho acomodado, mas às vezes dá uma despertada, né? A gente vai orar, né, irmão? Vai dar uma orada lá. Né? Orar faz bem, não faz? Vocês não gostam de orar, não. Tá vendo, mano? O pessoal ficou tudo meio. Entendeu? Ninguém gosta de conversar com Jesus aqui, irmão. Quem gosta de sentir o Espírito Santo? Hoje eu entrei no quarto assim, irmão, eu fiz igual a Bíblia mandou. Entrei, fechei a porta, um calor desgraçado. Eu falei, mas nem o calor vai vencer. Quando eu sentei ali, irmão, comecei a falar, e é muito legal quando o Espírito Santo ele toma o lugar. Você fala, e agora? Né? E eu comecei a pedir um monte de coisa para ele, né? Eu comecei a pedir um monte de coisa para ele. E ele foi. E olha que eu sou meio chato, hein, mano? Eu sou chato e sou teimoso com Deus. Eu fico sempre brigando com Deus. Eu faço nas coisas, eu sempre perdo. Eu sempre perco. Mas estou sempre brigando. E a gente é teimoso, né? Então, essa questão de relacionamento é muito importante. E aí, eu vou entrar numa coisa aqui que isso deu dor de cabeça. Essa parte aqui deu dor de cabeça para mim. O grande mistério da piedade. Quando Paulo está falando da igreja, né, ele está falando da natureza da igreja, ele fala que a igreja, a casa de Deus é a igreja. E aí ele fala assim, olha, a igreja tem que existir dessa forma, como se fosse uma família. E aí ele fala toda uma realidade espiritual. Aí eu estou falando nas minhas palavras, assim, ó, você não entendeu? Tá bom, agora eu vou explicar para você como que é. Aí ele coloca uma coisa que é mais difícil ainda. Vamos ver o texto, eu vou ler na NVT. Assim, é evidente o grande mistério da piedade. Na verdade, eu vou ler na corrigida, na revista e atualizada. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
crido no mundo e recebido na glória. Versículo 16 do capítulo 3. Quem entendeu alguma coisa? Agora eu vou colocar devagarzinho. Aqui Paulo está falando assim, ó, este é o mistério da piedade. Paulo usa uma palavra mistério, que no mundo antigo aqui, era um tipo de conhecimento que só pessoas bem avançadas podiam iniciar. Paulo está falando, está vendo o mistério lá? Ele usa a palavra mistério e diz assim, aqui é revelado. Aqui qualquer pessoa pode saber quem é Jesus. Então o mistério está revelado. Aí ele fala que é o mistério. Aquele que foi manifestado na carne. O que isso quer dizer? O verbo se fazendo carne. Aí ele fala assim, foi justificado no Espírito. Ele está falando do sacrifício de Jesus. E aí ele fala assim, contemplado por anjo. A obra de Cristo é uma realidade na terra e é uma realidade no céu. E aí ele continua, pregado entre os gentios. Toda essa mensagem foi pregada na época. E ele fala assim, e crido no mundo. Vocês não entenderam? A manifestação do verbo de Deus, a obra de Deus é Jesus Cristo. Eu entendi. Só que quando eu estava orando, eu falei assim, Deus, eu entendi. Como é que eu falo para a igreja? Porque aqui ele está descrevendo a obra de Jesus Cristo. O evangelho, aqui é o evangelho na veia. Tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é evangelho na veia. E eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim, o que eu faço? E eu falei assim, como é que eu vou explicar, como é que eu vou articular nas minhas palavras? E eu comecei a entender, falei, não vai dar, eu não vou conseguir explicar. Peguei alguns comentários, um negócio muito técnico, eu falei, não vai dar certo também, vai dar ruim lá. Se eu explicar esses negócios, os irmãos vão falar que eu sou doido. Na hora o Espírito Santo começou a lembrar alguns versículos que é extraordinário. Essa parte da Bíblia, irmão, essa parte da revelação é uma das partes que eu mais gosto do texto bíblico, que é a encarnação do verbo. Ainda que eu nunca vou entender, mas isso me fascina. Isso me prende a atenção no texto bíblico de ver a encarnação de Cristo. Para você entender, tem um texto que eu tenho uma dúvida desgraçada. E eu não sei se eu vou entender na eternidade, porque não sei se Jesus vai me explicar. Eu acho que não. E se o anjo que serviu Jesus também vai falar para mim. Mas toda vez que eu leio Mateus 4, eu fico imaginando aquele anjo alimentando Jesus. Jesus ali está em forma de homem. Mas o anjo sabe para quem ele está dando comida. Ele sabe quem é aquele ali. É aquele que criou ele. E aí, quando eu olho assim, eu falo assim, eu acho que o anjo ficou meio que... Assim, imagina, o anjo vendo Deus, que criou todas as coisas, limitado em forma humana. Bom, é um negócio assim, extraordinário o que Jesus fez. Ali, ele está menor na forma do que o anjo. Mas olha o respeito que o anjo tem com ele. Tem coisas que a gente fica olhando assim, aí quando a gente começa a pensar nisso, aí a gente vai lendo alguns textos, e eu quero convidar você aqui, eu vou ler só uma série de textos, eu não vou estar comentando muito, porque o Espírito falou para mim, só lê os textos, porque ele falou que vai trabalhar no coração de vocês. João capítulo 1, versículo 1 a versículo 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando tudo está sendo criado, lá em Gênesis, outro texto que eu sou fissurado, Gênesis 1 e 2, o verbo está lá. Ele está formando tudo, ele está criando. E ele diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Imagina aquele que falou, haja luz. E aí ele acha interessante assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela.
a encarnação do Verbo, aquele que criou todas as coisas, agora se fez carne. Ele se torna um ser humano. Não deixou de ser Deus, mas ele toma a forma humana. Eu fico fascinado com isso. Fascinado como... Eu fico assim, por que ele fez isso? Eu leio o texto perguntando. Ele não precisava fazer isso. Não precisava. A gente vai ver mais para frente por que ele fez isso. Ele não precisava. Ele poderia falar assim, a vez do dilúvio salvar 8 pessoas, mata todo mundo. Acabou o problema. Dor de cabeça resolvida. Não é? É porque Deus ama. E a gente vai ver. E aí ele se coloca na mesma condição e não só, ele se coloca como servo. Isso é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. O Deus que se fez homem. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou. Extraordinário. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. João, quando ele está falando assim, ó, sabe o que ele está falando? Eu vi Deus. Eu vi Deus. É o que o João está falando. Eu vi Deus. E aí o texto vai continuando. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. Eu nunca vi Deus, mas eu vi o Filho, que é a imagem dele. E é supremo sobre toda a criação. Só um texto bíblico para nos trazer a ideia do que isso quer dizer. 1 de Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa, olha que bonito, a forma exata. Exata de quem? O que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. 2 de Pedro, versículo 16 e 18. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o esplendor majestoso do que ele fala. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz gloriosa, suprema de Deus lhe disse: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essas vozes do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Aquele encontro que Pedro teve lá no capítulo 17 impactou ele. Ele viu a glória de Jesus. Ele viu o Cristo glorificado. E aí ele começou a entender, olha, esse que veio do céu, ele anda conosco. E aí Paulo fala em Coríntios do escândalo da cruz. Eu acho, aí você vai falar assim, a mensagem da cruz perdeu nada, irmão. A mensagem da cruz é a mensagem mais impactante que existe. Mais impactante. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. O que é loucura? Paulo explica. 1 Coríntios 22, 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Aí ele fala, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que isso quer dizer? O judeu está falando assim, ele é o filho de Deus? Isso é blasfêmia. O filho de Deus não pode, ele não é nem filho de Deus. O grego está falando assim, você está me falando que um traidor de Roma é o Salvador? Paulo falando, é isso mesmo. Então, para um é ofensa, para outro é uma tolice. Mas essa é a mensagem que faz todo sentido.
E aí, Filipenses, e eu quero terminar aqui, é o texto mais espetacular que tem do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, esse aqui deve ser um texto de cabeceira nosso, irmão. O exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, de 1 a 10. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façai por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente lembra da casinha lá que Paulo falou, sabe? Na família. Uma família deve viver dessa forma, principalmente uma família de Deus. Não pode ver partidarismo. Eu não sou maior do que ninguém. Muito contrário, o irmão é maior do que eu. Ele é superior. É a forma como vive. E aí Paulo vai falar assim, ele vai dar o exemplo. Quem é o exemplo? O exemplo de Cristo. Tendo em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele era homem e também era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas em nenhum momento ele usou os seus atributos da divindade para benefício próprio. E aí continua. Antes, a si mesmo se esvaziou. Eu não faço nem ideia do que é isso, irmão. Nem ideia do que é esvaziar. O que é um Deus que criou tudo, o universo, todo poderoso, se esvaziar? O que é isso? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo a figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A minha mente não consegue captar isso. Se tiver alguém mais inteligente do que eu aí, eu não consigo entender isso. Por que ele fez isso? E aí, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Aí você pode falar, eu não consigo. Às vezes a gente fala, eu não consigo amar. O verbo se encarnar. Porque ele queria resgatar a criação dele. E João, na sua epístola, ele dá um exemplo para nós. Quando a gente fala que não consegue, não vamos conseguir mesmo. Nunca vamos conseguir fazer nada por esforço próprio. Mas João, ele resolve isso para a gente. Ele assim, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele. E ele em nós. Como é que eu sei que eu estou nele? Porque o Espírito está em mim. Aqui é um ponto, outro ponto que a gente tem que parar e refletir, irmão. O Espírito Santo move a nossa vida. É uma coisa que a gente tem que colocar, a gente tem que buscar isso em oração. Buscar resposta no Espírito. Essas conversas que eu estou falando com vocês aqui veio por causa de uma crise. Eu cheguei assim, só não gritei, né? Porque era Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? Começou a apertar os negócios aí esse mês. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? E Deus responde, irmão. Ele não responde muito bem assim, né? Ele me deu um monte de tarefa para fazer, eu estou trabalhando até agora. E eu preguei do Elias lá e o negócio era para mim mesmo, lembra lá? O negócio era eu mesmo, a pregação era para mim, entendeu? E aí, continuando aqui. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Como é que eu sei que ele... Por que ele fez? Porque ele nos ama. Aí ele diz assim, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Olha que interessante isso aqui. Aí ele fala, à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor torna-se perfeito. A ideia é andar com Deus. Andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Isso nos faz parecido com Ele. Aí ele continua. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. E aí, para finalizar, esse amor não tem medo, pois é perfeito, pois o perfeito amor afasta o medo. Se temos o medo, é porque temos o medo do castigo. Quem serve a Deus não pode ter medo dele. Se eu tenho medo dele, é que eu tenho medo que eu vou para algum lugar que eu sei que eu não queria ir, né? E isso mostra que ainda experimentamos plenamente o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por que eu amo? Porque Deus me amou. Então nunca a gente pode falar, eu não consigo, porque ele amou primeiro. A encarnação do verbo é escândalo para nós. Mas muitas vezes a gente esquece tudo que Jesus fez. O irmão ali, ele falou uma coisa interessante na escola bíblica, ele falou que eu entendi isso aí. Porque toda vez que eu lembro do que Jesus fez por mim. Por isso que eu estou aqui até hoje. Por que às vezes a gente fica fraco? Porque a gente fica vacilante? Porque a gente esquece quem Jesus é. A gente esquece o que Ele fez por nossa vida. E para concluir, o que a gente tem que fazer com tudo isso, irmão? E eu convido você a se levantar, contemplar e se humilhar. Então, quando a gente vemos o que o Verbo fez, e nós somos famílias de Deus, não é isso que somos? Família de Deus, onde Jesus habita, como é que faz? A gente se humilha. A gente se coloca diante dele, a gente contempla ele. E eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Talvez você pensou que essa é uma palavra mais... Uma coisa que eu gosto dos jovens de hoje, essa geração de hoje, é a forma como eles adoram a Deus. Eu realmente gosto dos jovens como ele adora. É muito a ideia do salmo. Os salmos são muito contemplativos. Essa passagem que nós lemos aqui, quando Paulo ele começa, sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado nas nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Isso era um hino que a igreja primitiva cantava. O versículo 14, 16, a igreja primitiva cantava isso como confissão de fé. Eles falavam assim, olha, o que ele fez, nós acreditamos no que ele fez. O sacrifício dele, nós acreditamos no sacrifício dele. Nós sabemos quem ele é. A pergunta é, para nós como igreja contemporânea, nós sabemos quem Cristo é? Nós entendemos o sacrifício que ele fez na cruz? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas o que é o Evangelho. Isso é Evangelho na veia. É a encarnação do Verbo. A gente não consegue expressar isso. Mas está aqui. A gente tem que voltar a entender o que nós somos como igreja. Então, irmão, quando vim, comece a exercitar na casa, lá na casa. A nossa casa é a nossa igrejinha. É lá que nós começamos a honrar a Deus. Na vida piedosa que nós levamos lá. A forma piedosa que nós temos na nossa vida privada é a mesma vida que nós vamos expressar na coletividade aqui. Se eu não respeito Deus na minha vida privada, por que eu vou respeitar Ele aqui? Então, às vezes, a gente tem que entrar neste lugar com o mesmo sentimento de Jacó. Né? A gente tem que saber que Deus está aqui. E é isso que Paulo diz em 1 Timóteo. A casa de Deus, que é a igreja. Então, quando você entra aqui, entenda, Jesus está aqui. A gente tem que ter essa noção das coisas. A gente perdeu noção. A gente tem que se preparar, irmão. Eu não gosto de nada sem preparo. Palavra de Deus, tem que ter preparo. Louvor a Deus, tem que ter preparo. Eu saio daqui e vou em casa, porque o Subirá, ele está numa série lá do Espírito Santo, andar no Espírito.
E eu fico vendo a forma como eles vão fazendo as coisas. Tudo certinho, tudo com excelência. A gente tem que aprender a fazer as coisas para Deus com excelência. Porque Ele nos capacitou, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu a inteligência, Ele nos deu sabedoria, até para administrar o tempo. Então a gente tem que começar a ter essas coisas, porque senão a gente fala, Deus, faz alguma coisa. Deus fala assim, tá bom, e aí, mas... Se eu fosse Deus, tá bom, mas o que você quer que eu faça? Se mexe aí também. A gente não se mexe, a gente fica achando que Deus vai fazer por nós. E Ele já fez. Então eu tenho que contemplar a Deus e me humilhar diante dEle. Então vamos ter mais responsabilidade, irmão, ter temor de Deus quando nós nos reunimos como igreja. Quando a gente não tem o entendimento, Paulo diz que é por causa disso, que muitos estão cansados, estão dormindo, e tem uns que já até morreu já. 1 Coríntios lá. Então a gente tem que começar a aprender isso. Vamos lá, vamos orar. Eu não sei qual é a sua vida, eu sei que é a minha. Eu sei que eu arrumo muito treta com Deus, irmão. Eu arrumo algumas tretas com Deus. E sempre perdo, mas estou sempre arrumando lá com Deus. Mas a gente precisa resolver essas coisas com Deus, né? A gente precisa aprender a fazer a vontade dEle. Toda vez que eu olho para a igreja, eu sempre olho pessoas capacitadas, pessoas chamadas por Deus. Eu sei que cada um de vocês Deus chamou para alguma coisa. Eu não acredito que você veio aqui só para sentar no banco. Não acredito mesmo, não acredito nisso. Acredito que Deus chamou cada um para um propósito específico. É assim que eu vejo a igreja. E acredito que o Espírito quer agir na igreja dele. Mas a gente tem que se colocar na posição. E vamos orar nesta noite. Não sei o que você quer, mas o Espírito, ele é poderoso para tocar você aí. Pai, em nome de Jesus, quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor, Pai, porque aqui estamos como família, estamos como a tua família, aqui estamos como casa de Deus, a tua igreja viva, a igreja onde tu se manifesta, onde os dons espirituais são distribuídos, Senhor. O Senhor conhece cada coração nesta noite. O Senhor conhece cada sentimento. O Senhor sabe quem está em angústia, em sofrimento, em tristeza, como o Senhor sabe também aqueles que estão alegres. O Teu Espírito pode mover as nossas vidas. Ele pode trabalhar por nossas vidas. E louvamos a Ti, Pai, pela grande obra que o Senhor fez, morrendo na cruz. E se colocando numa condição, Pai, de servo, para que possamos estar nesta noite glorificando o Teu nome e que possamos proclamar a Ti, Senhor. Deus, visita os lares nesta noite, Pai. Visita as famílias, Pai. Visita a minha família. O Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe dos nossos problemas. Nos dá sabedoria, Pai, para agir nos nossos lares. Senhor, restaura as nossas famílias, para que possamos ter igrejas sadias, Pai. Deus, usa-nos como igreja, Pai. Porque o Senhor tem pessoas aqui chamadas, pessoas capacitadas, pessoas que o Senhor quer usar com o Teu Espírito Santo. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a intenção do coração, Pai. E que o Senhor possa tocar essa vida neste momento, Pai. E que o Senhor possa levantar ele, Pai, para a glória do Teu nome. E que possamos ver essa igreja agindo, Pai. E que milagres, sinais extraordinários, e que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja proclamado, Pai. Usa-nos como igreja local, aqui onde estamos, Pai, para anunciarmos as boas novas, para podermos anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus, é em nome de Jesus que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar-nos nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.